Antes de mais nada, antes de ficar furioso, você precisa ver os pontos principais desse vídeo, principalmente um do meio e um do polêmico fim, para entender todo o problema do Nordeste ser mais pobre que o Sudeste do Brasil, um país tropical rico em ativos naturais, mas que tem uma região linda, porém mais pobre ao mesmo tempo. Então, antes de jogar pedras, veja o vídeo inteiro antes de comentar alguma coisa. Só peço isso junto com o respeito, que está embutido em seres inteligentes e pensantes que todos nós somos. No Brasil, eu sempre tive amigos nordestinos e sempre achei eles com um coração enorme e um potencial gigantesco, principalmente porque muitos nordestinos que vi na região sudeste são trabalhadores. Porém, a pergunta que eu, Jayflix, sempre fiquei intrigado a vida inteira é: por que o Nordeste é pobre e o Sudeste é rico? Ao longo dos séculos, diversas mudanças econômicas moldaram as diferentes regiões do país, e uma sequência natural de fatos fez com que o Brasil priorizasse a região Sudeste por longas décadas. E até hoje o eixo Rio-São Paulo é o Brasil padrão para muita gente nessa região, e até pesquisas de popularidade para políticos são baseadas na paulista lotar ou não apoiando um político X ou Y, como se fossem a principal referência do Brasil todo. Vamos embarcar nessa jornada histórica rápida para compreender como o Nordeste, um dia o epicentro econômico do Brasil, se viu superado pelo Sudeste. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Nordeste, a primeira riqueza do Brasil. Comecemos pelo início, quando o Nordeste foi o primeiro lugar valorizado do Brasil, graças à exportação da cana-de-açúcar. Essa cultura se tornou uma peça fundamental na economia colonial, moldando não apenas a paisagem, mas também a sociedade da região. O Nordeste era a bolachinha mais recheada do pacote para seus exploradores. Mas isso mudou quando começou a existir duas coisas chamadas concorrência e fim de monopólio. Ouro em Minas e café no Sudeste. No entanto, o cenário mudou com a descoberta de ouro em Minas Gerais, desencadeando uma corrida que alterou drasticamente a economia do país. Em seguida, o café no Sudeste emergiu como protagonista, transformando a região em um dos principais polos econômicos do Brasil. Com essas duas armas fortes contra o desenvolvimento do Nordeste, que foi empobrecendo após sua cana-de-açúcar não ter só a competição interna com Minas e São Paulo, mas também teve competição gringa, com o açúcar sendo vendido mais barato e estando mais perto dos compradores ricos da Europa e afins. Aí a economia desandou na região. Só que o pior nem é isso. O Nordeste e o Norte do Brasil, como uma macro-região Norte, estão fadados à dificuldade eterna desde o começo. Tô com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$ 134, não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$ 300. É mais de R$ 300. É praticamente quase impossível fazer o Nordeste vencer o Sudeste. O Nordeste enfrenta desafios no nível hard, desde que chegaram os imigrantes produtivos. A floresta amazônica, embora rica em recursos naturais, não se mostrou produtiva economicamente. E ela ocupa um espaço gigantesco do Norte, que influencia diretamente o interesse comercial dos sudestinos. Além disso, as estradas precárias e a baixa distribuição populacional no norte dificultaram o avanço econômico da região até o Nordeste. Rotas marítimas e priorização.
A facilidade de acesso a rotas marítimas no Sudeste acelerou a não priorização do Nordeste. Enquanto o Sudeste se modernizava, o Nordeste enfrentava obstáculos estruturais que dificultavam seu desenvolvimento econômico, o que acabou ferrando tudo e se criou um acostumamento, que eu vou falar mais no final desse mini webdoc. E é o mais polêmico de todos. Mas antes aproveito para pedir para você deixar o like e fazer o algoritmo expandir a discussão para até incentivar os novos nordestinos virarem esse jogo, porque é um povo acolhedor, de coração enorme e com muito potencial extremo de crescer se tiverem as mesmas ferramentas e condições que o Sudeste tem. Só que depois do seu like agora, você vai entender agora o porquê do Sudeste ter essa vantagem. Poder de compra e desenvolvimento. O Sudeste, com seu fácil acesso às rotas marítimas, viu seu poder de compra aumentar por muito tempo. Essa condição permitiu mais investimentos em educação de qualidade, incentivou o comércio desenfreado, a competição pelo serviço melhor e mais barato, e isso acabou atraindo multinacionais, elementos essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável ao longo dos anos no país, tendo o Sudeste como principal geração de riqueza de todo o território, criando a possibilidade de enviar essa riqueza para o Nordeste pelo governo federal, fato extremamente polêmico que divide a população, criando uma rixa entre Sudeste e Nordeste. Ciência, clima e produtividade. Outro fator relevante é o clima. Estudos indicam que a temperatura ideal para a alta produtividade humana gira em torno de 14 graus. É verdade. O clima tropical predominante no Nordeste pode ter influenciado na produtividade, enquanto o Sudeste desfrutava de condições mais favoráveis, e esse agravante junto dos outros acabou criando o acomodamento, os costumes que citamos mais cedo no vídeo e a fama de trabalhar menos e depender mais de bolsas sociais do governo, que não passa de preconceito regional, uma vez que os nordestinos são o povo que está envolvido em muitos setores do comércio em São Paulo, o que acaba movimentando a economia da capital paulista. O sol forte com altas temperaturas acaba deixando os seres humanos mais lentos e improdutivos, mas isso não é intrínseco ao povo X ou Y, e sim ser uma condição biológica inerente ao ser humano. No frio, o homem é obrigado a sobreviver e tem que trabalhar em equipe, se mantendo mais sério e focado, o que explica, em parte, o desenvolvimento mais efetivo de países nórdicos nos séculos e décadas passadas. No frio, era ou construir e gerar riqueza, ou morria congelado. No Brasil, um paraíso tropical, as coisas foram diferentes e o Nordeste está mais quente, o que afeta diretamente a produtividade e a urgência em prosperar, com pouquíssimo investimento na educação e na estrutura para maior produção de riquezas. Com um povo tendo oportunidades escassas, se viu desestimulado por muitas décadas. E a cultura do pão e circo só agravou todo esse processo lento de desenvolvimento e desigualdade social. Cultura e dependência. Aprofundando nossa análise, vou ter que dizer uma verdade que dói, mas é um fato. É crucial compreender a cultura enraizada no Nordeste. Décadas de costumes moldaram uma mentalidade que, por vezes, gera dependência do governo e de políticas sociais, dificultando a autonomia econômica. Com bens e oportunidades escassas, só sobrou ao povo nordestino aceitar a manipulação dos políticos e dos poderosos em troca de migalhas, sendo um povo guerreiro, mas refém por muitas décadas. Foram muitos anos de coronelismo e voto de cabresto, o que agravou ainda mais a situação e deixou o poder na mão de poucos coronéis e famílias poderosas. A desigualdade social é um abismo de diferença comparada ao Sudeste, uma cultura onde o povo, acostumado a se contentar com o passado, atrasou ainda mais o desenvolvimento da região em comparação com o Sudeste, que se tornou não só o centro econômico, mas cultural do país. Conclusão. Em suma, ao revisitar a história econômica do Brasil, observamos como o Nordeste, em uma época central,
enfrentou desafios estruturais e históricos que o mantiveram em um cenário de uma desgraçada desigualdade em relação ao Sudeste. Essa reflexão nos convida a questionar como esses fatores continuam a impactar as disparidades econômicas entre essas duas regiões e mostram que os novos nordestinos têm que encarar o Sudeste com o sangue nos olhos e com universidades e informação através da internet, assim como é exemplo do estado de Santa Catarina, que era considerado pelos próprios sulistas até poucos tempo atrás como um quintal do Sul, uma praia para veraneio e que agora decidiu colocar o Rio Grande do Sul para mamar e está se tornando o destino de qualidade de vida e economia pujante como a capital Florianópolis, que tem o menor índice de desigualdade social da região, ou como Singapura, Coreia do Sul e tantos outros exemplos de superação de uma economia pobre até poucos anos atrás e que hoje são referência não só para suas regiões, mas para o mundo. O Nordeste precisa se inspirar nesses exemplos e mostrar que pode ter uma revolução na educação, na estrutura e no desenvolvimento, e com esse combustível através da união de todos os empresários e políticos da região. Só é preciso ter esforço e sinergia usando o orgulho nordestino e até a rixa com o Sudeste como pavio para transformar o Nordeste numa potência regional do Brasil, onde todo o país vai sair ganhando no final, tanto sulista como nortista, nordestino como capixaba, goiano quanto amazonense. O Nordeste ganha, o Sudeste também ganha. Não tem perdedor nessa disputa, só todos vencedores em primeiro lugar, porque aqui é Brasil, porra! E já que tocamos em economia, você vai descobrir por que é um fracasso econômico os vídeos verticais que as redes sociais tentaram colocar goela abaixo e agora estão arrependidas. Só clicar aí e veja essa reviravolta.